Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo para vocês. O programa Palavra de Amigo de hoje vem com um tema muito legal e muito importante, que as pessoas se escondem atrás de um personagem. E o tema de hoje é: religião não é atestado de caráter para ninguém. Gostou do tema? Tá curioso? Vamos pro vídeo então. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem falando para vocês sobre a religião. Não é atestado de caráter para ninguém. Exatamente isso. Religião não é atestado de caráter. As pessoas se escondem, às vezes, e escolhem ser religiosos simplesmente para ter um aval e dizer que são confiáveis porque são religiosos, ou porque pertence a uma religião evangélica, ou porque é católico, ou porque ele é um bandista, ou porque ele é de alguma religião que se acha muito sagrada. E aí, por ser daquela religião, ele vai achar que todos aqueles adeptos daquela religião, ou as pessoas que têm amor pelaquela religião, vão atestar que ele é uma pessoa de bem, porque ele pertence àquela religião. Na verdade, você pode estar simplesmente dando asas a um grande golpista, a uma pessoa de uma característica duvidosa, a estar utilizando-se religiosamente da sua fé para avalizar os atos e atitudes que essa pessoa está cometendo em nome da fé. Principalmente se ela for um líder religioso. O líder religioso é complicado, porque os líderes religiosos, eles devem servir à religião e principalmente aos adeptos às religiões. E isso não atesta que ele é uma pessoa soberana ou que tudo que ele fala é correto. É simplesmente ele está ali para explicar e usar-se da religião da melhor maneira possível, explicando para você como proceder religiosamente. Dentro da religião, ele tem sim uma importância mais de acolhimento e explicação. Mas isso não coloca no altar no lugar da santidade, no lugar do sagrado, no lugar da divindade. Ele é simplesmente um adepto como você, que deve ter estudado mais sobre a procedência religiosa para passar adiante. E quando você é simplesmente um membro da religião, você está ali na busca do seu eu interior, na busca de se melhorar como um ser humano, como outro qualquer. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa confiável e de caráter. O seu caráter faz parte da sua linhagem, faz parte do seu DNA espiritual, físico e principalmente de todas as vivências de encarnações que você já teve. De acordo com as encarnações, nós vamos acumulando memórias no nosso perispírito, que é o órgão de armazenamento de informações de todas as nossas encarnações. Lá vai designar como foi o teu procedimento evolutivo durante as encarnações. Lá vai estar todas as suas características. Lá é que vai estar o seu caráter e principalmente se o seu caráter é duvidoso, se você é uma pessoa confiável ou uma pessoa perigosa. Não a religião que você segue. Não se engane com quem se esconde através de religiões para se mostrar santo ou se mostrar simplesmente uma pessoa extremamente confiável, porque ele exerce uma prática religiosa e essa prática religiosa vai deixar ele um homem de Deus. Ah, eu sou uma pessoa de fé, eu sou um servo do Senhor. Entendeu? Já ouviu isso? Quando você vai vender um carro, quando você vai vender uma casa, quando você vai fazer uma negociação, a pessoa vira para você: pode confiar em mim, eu sou um servo de Deus. Aí você deve desconfiar.
porque principalmente está utilizando o nome de Deus em vão, então provavelmente não é uma pessoa confiável. Precisa se autoavalizar e utilizar-se de alguma coisa para se mostrar confiável além da sua proposta, não é confiável. Então tome muito cuidado quem usa o nome de Deus como avalista na questão de fazer-se confiável através de alguma negociação. Então, a pessoa que usa esse termo, usa o sagrado como pano de fundo para se avalizar como um ser humano acima do bem e do mal, corra dessa pessoa, porque automaticamente ela não acredita na sua religião, ela simplesmente não é confiável e, além de tudo, é uma pessoa mentirosa. Porque quem se esconde, quem precisa de avalista, que não pode responder por si, que é o caso da religião e das entidades, e principalmente do sagrado, é um golpista. Então, se mostre, né, se avalize pelos seus fatos e feitos, não pela religião que você cultua. Isso não vai te fazer melhor nem pior do que ninguém, porque nós estamos num estado laico, então cada um tem a sua religião. O fato de ser religioso não te faz santo, de jeito nenhum. As suas atitudes, sim. Então quer dizer que a pessoa, se ela for ateu, ela não pode fazer nenhum tipo de negociação porque ela não é confiável, ela não tem religião. Não. Índole é uma coisa que a gente nasce com ela, índole é o nosso comportamento, é aquilo que diz sobre nós, é aquilo que nós vemos fazendo corriqueiramente. Então isso serve como avaliação. A nossa história de vida, como a gente procede, como a gente procedeu em vários outros casos. Não a religião que a gente profere, muito menos a que a gente exercita. Se utilizar da religião para isso, você está simplesmente usurpando da fé alheia. Usurpando da fé alheia. E isso é muito engraçado. Sabe o que acontece? Os artistas, quando eles começam a perder a fama, eles correm para o público religioso para continuar na fama. Por quê? Porque as pessoas vão consumir a arte daquele artista, né? No caso principalmente da música, porque ele faz parte da religião. Então nós temos que ajudar. Aí as pessoas também vão, muitos empresários de vários ramos, quando começa a decair o seu negócio, ele vai e se batiza numa religião. Principalmente numa religião que seja mais famosa, numa religião que vá falar mais sobre, tem muitos adeptos, como as religiões evangélicas. Aí o que acontece? Automaticamente, você vai querer consumir daqueles produtos que é exercido principalmente na questão dos seus pares religiosos. Então você vai consumir alguma coisa só porque a pessoa é crente, ou simplesmente porque a pessoa ela é daquela religião, ou ela é diferente, ou ela é dali, assim assado. E isso não é legal. Não consuma de alguém só porque ele participa da sua religião, porque às vezes ele se batizou nessa religião e se tornou adepto só para conquistar pessoas, só para conquistar trabalho, só para se auto-intitular confiável e principalmente ele é usurpador da fé, ele está profanando a fé, ele está simplesmente se divulgando através da fé. Ele está usando a quantidade de adeptos religiosos daquela religião para se dar bem, para ficar famoso, para se utilizar daquilo. Isso acontece na questão política. Por isso que nenhum religioso, principalmente líder religioso, alguém que fala sobre religiões, alguém que ensina sobre religiões, alguém que tem seguidores religiosos, os líderes religiosos, não devem ser políticos. Por quê? Porque o Brasil é um estado laico, um estado onde o político tem que ser neutro, ele tem que favorecer todos, independente da religião. Então, ser de uma religião, você vai comprar um produto dele porque simplesmente ele é um irmão da nossa igreja, então temos que consumir só dos irmãos da igreja, você fica tirando as pessoas e você fica segregando. A segregação
é péssima em qualquer atitude, e principalmente na espiritualidade. Então você deixa de consumir o seu vizinho porque ele não é da sua religião. E você prejudica ele. E você vai consumir um outro produto, um outro profissional, simplesmente porque ele é da sua mesma religião. E isso não quer dizer que não é um atestado de caráter e nem um atestado de qualidade. Ou você vai votar num político porque ele é da sua religião. O político não pode usar a religião para convencer as pessoas, porque o Estado é laico. As decisões políticas têm que ser decididas exatamente através de pessoas e atitudes, e não de religião. Dogmas religiosos funcionam para os adeptos daquela religião, e não na política. Então a gente tem que ter uma opinião que ela seja, decisões políticas têm que ser decididas para um todo, sem nenhum tipo tendencioso. Então, jamais, jamais uma pessoa, um líder religioso pode sair da sua religião ou ter um cargo político ou um cargo jurídico se você é líder religioso. Porque automaticamente você está colocando a prática religiosa à frente deste cargo. Isso é segregação. Você está segregando só aquele nicho de pessoas. Está excluindo o resto. Você não vai ser parcial. Você vai estar sendo. Você não vai estar sendo imparcial. Você vai estar sendo parcial. Você está favorecendo apenas os seus pares. Aqueles que pensam igual a você ou aqueles que pensam religiosamente igual a você. Isso é péssimo. Então, líder religioso não deve ser político, porque a religião não é um atestado de caráter. Não é porque ele é um religioso que ele vai ser um bom prefeito, um bom deputado, um bom vereador, um bom presidente, um bom governador. Ele não pode. Ele falou da sua religião, ele pregou para você que você o eleja para alguma coisa usando a religião como avalista. Não escolha essa pessoa, porque ele é segregador, ele é extremamente golpista e está se vendendo, na verdade, o atestado que ele, se ele precisa atestar que ele é bom, ele não é bom. Porque quem é bom não precisa provar. As atitudes já falam por si próprio. Quando você usa um pano de fundo ou um pano de frente, como a religião, para você se eleger alguma coisa, ou para você ser respeitado por alguém ou por alguma instituição, ou para vender o seu produto, você é golpista e está se utilizando principalmente da questão religiosa para se autopromover. E isto é péssimo para ser. Então, religião não é atestado de caráter. Aprenda sempre isso. Nunca eleja nem curta um artista, nada por causa da religião dele, e sim pelo trabalho dele. O que você tem que preservar é o trabalho da pessoa. Jamais, jamais escolha ela pela sua religião, e sim pelos seus feitos e pelo seu trabalho, por quem ela é. Porque quem quer ser alguém não precisa de uma religião para se autoavalizar, porque o Estado é laico. O Estado laico é para todos. Todas as religiões importam, todas as pessoas importam. O que importa são as atitudes das pessoas e as pessoas, como elas vão se beneficiar disso, e não se beneficiar da religião. O benefício religioso, ele é íntimo, ele é espiritual, ele é divino, ele não pode ser terreno, ele não pode ser moeda de troca, você não pode se eleger a nada utilizando-se da imagem espiritual. Isso é uma apropriação, e principalmente uma apropriação péssima da religião em relação aos outros. É muito difícil, realmente, você não dividir as coisas. Porque se você soma tudo junto, eu só consumo porque é isso. Eu voto porque ele é da minha religião. Então o que acontece? Você e as outras pessoas que não são? É péssimo isso.
você está simplesmente tendo preconceito. É preconceituoso. Você não consumir as coisas, você não avalizar a pessoa pelas atitudes e sim pela religião, é uma questão preconceituosa. Você está tendo preconceito religioso em relação aos outros. E sendo burro, porque você está deixando de consumir algo muito bom, deixando de ter pessoas muito boas ao seu lado, para ter uma outra pessoa que somente está te utilizando da religião para te convencer. Vamos pensar um pouco mais com a nossa cabeça e menos com a dos outros? Vamos se posicionar pelaquilo que somos e não invadir o espaço da fé alheia? Ou simplesmente usurpar a fé alheia para ganharmos confiabilidade? Seja confiante e passe confiança pelos seus feitos. Esqueça a religião. A religião simplesmente te liga com o sagrado. E a tua religião, ela é uma coisa pessoal, sua. Ela não é coletiva. Ela não é para os outros e muito menos avalista. Ok? Espero que você tenha gostado, entendido bastante. E eu fico muito feliz de você seguir o meu Palavra de Amigo pelo aquilo que eu falo, pela pessoa que eu sou e não pela religião que eu exerço. Um beijo no coração de vocês. Eu fico por aqui e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!